quer entrar. Você crê nisso? Jesus quer entrar onde? Diga para quem está do seu lado, Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer entrar no seu trabalho, nos seus negócios. Jesus está à porta e bate. É o que diz lá Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Assentado mesmo como você está. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Cristo bate a porta. Jesus está batendo a porta. Ele faz um apelo individual, pessoal, para cada um de nós. E ele se coloca à frente da porta do nosso coração. É assim que diz a palavra. Ele bate e deseja entrar. Ele bate através das circunstâncias. Essas circunstâncias pode ser um problema, uma enfermidade, uma adversidade que você enfrenta, um acidente, mas Jesus também fala através da sua palavra, fala através de um irmão, fala através de um cântico. Ele está sempre batendo a porta do nosso coração e nós precisamos ouvir a sua voz e ter um relacionamento pessoal com Jesus. Ele também bate a porta da nossa casa, do nosso lar. E nós estamos aqui nessa campanha de oração, buscando a presença de Deus, abrindo a porta da nossa casa para Jesus entrar. Não é isso que está acontecendo conosco? Nós temos aberto a porta e clamado: entra, Jesus. Nós queremos o Senhor. Todos nós queremos que Jesus esteja cada dia mais presente nos nossos relacionamentos, nos momentos das nossas refeições, que Jesus nos desperte para o culto doméstico, para uma vida de oração junta e para um caminhar para a igreja juntos como família. Jesus, com certeza, ele era uma pessoa muito agradável, porque as refeições com ele, os momentos em que as pessoas se assentavam para comer junto com Jesus, eram principalmente oportunidades para ter comunhão. Assim também deve ser na nossa casa. O assentar à mesa nos proporciona oportunidades de educar e de aprender. Não só boas maneiras, valores, comportamentos, mas é um momento de comunhão em que as famílias, devem pedir a Deus que derrame sobre si as bênçãos, conversar sobre as coisas espirituais, valorizar um ao outro, elogiar um ao outro. E o interessante é que Jesus atraía as pessoas por onde ele ia, não só pela força dos seus argumentos, mas pela sua personalidade, por aquilo que ele era. Ele era tão cativante que as pessoas queriam estar perto dele em todo momento. E hoje nós vamos refletir juntos sobre a presença de Jesus dentro da nossa casa. Que espaço nós temos dado para Jesus dentro do nosso lar? Nós temos aberto as portas, temos clamado ao Senhor para que Ele entre, trabalhe e transforme verdadeiramente o nosso lar. Nós temos certeza de que Ele pode fazer grandes coisas por nós, porque Ele tem todo o poder. Ele pode transformar a nossa realidade espiritual de pecadores em pessoas lavadas e remidas, salvas através do sangue de Jesus Cristo. Quando ele entra numa casa, ele traz cura física, ele traz cura na alma, ele traz cura nas emoções, ele traz cura na mente, ele traz perdão, ele ressuscita sonhos, como foi cantado aqui, ele muda valores, muda conceitos, comportamentos, ele enche o nosso lar de alegria. Por isso que Jesus não pode faltar dentro da nossa casa. Ele deve ser o nosso convidado, a presença principal dentro do nosso lar. E com certeza, quando nós reconhecemos essa presença gostosa, amigável de Jesus, nós temos prazer em nos prostrar diante dele, dentro do nosso lar e adorá-lo. Então nós vamos ver agora juntos algumas casas
citadas na Bíblia em que Jesus entrou. E vamos trazer as lições dessas entradas de Jesus nessas casas para a nossa vida. E a primeira casa que eu coloco aqui é a casa de Pedro. Jesus entrou na casa de Pedro, como diz lá em Lucas 4, 38 e 39. Levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e essa deixou imediatamente. Ela se levantou e começou a servi-los. Jesus entrou na casa de Simão Pedro, trazendo cura. Pedro era um homem hospitaleiro. Ele morava com a sua esposa, com seu irmão André e com a sua sogra. E era um sábado, Jesus estava na sinagoga. Quando lemos o texto anterior, vimos que ele sai da sinagoga e caminha com alguns dos discípulos para a casa de Pedro. E quando ele chega lá, ele encontra a sogra de Pedro enferma. Crentes também ficam doentes. Há enfermidade também na casa daqueles que são servos do Senhor. Pedro e André eram discípulos, mas a enfermidade estava presente dentro do lar deles. E há alguns exemplos na Bíblia de pessoas que eram piedosas, tementes a Deus, que foram afligidas por doenças, como o profeta Eliseu e a missionária Dorcas. Nós vemos os dois também enfermos e alguns outros. Então nós devemos contar a Jesus o que está acontecendo dentro da nossa casa. E nós contamos as coisas a Jesus através da nossa oração. Quando dobramos os joelhos em oração, o que está acontecendo dentro da sua casa? Muitas vezes há aflição, enfermidade, problemas se instalam dentro do nosso lar, mas quando Jesus entra com poder. E Ele tem poder de trazer cura, de trazer libertação, de trazer paz. Jesus pode curar a sua família. Você crê nisso? Jesus entra na nossa casa trazendo a cura. Por mais grave que seja a enfermidade, Ele já levou sobre si. É isso que diz lá em Isaías 53, 4. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. Imediatamente nós lemos aqui na palavra do Senhor, quando Jesus ora, quando Jesus repreende a enfermidade, a sogra de Pedro se levanta, boa, curada, e começa a servir Jesus e seus discípulos. Não há febre alguma que seja maior do que o poder de Deus. Não há enfermidade, por menor ou maior do que seja maior do que o poder do nosso Deus. O nosso Deus tem poder sobre todas as coisas. E a enfermidade, muitas vezes, dentro do nosso lar, pode não ser uma enfermidade no físico. Às vezes é uma doença na alma, uma doença psicossomática. Nós vemos hoje a depressão, as angústias, o medo, o pânico, a ansiedade. Coisas que se alojam dentro da nossa alma, causando muitas vezes dores no físico, problemas na pele, gastrite, problemas respiratórios e até mesmo câncer tem sido provocado por algumas dessas enfermidades na alma. Mas Jesus tem todo o poder sobre elas. Amém, meus irmãos? Jesus tem todo o poder sobre elas. E nós podemos aprender aqui, quando Jesus entra na casa de Pedro, que Deus está atento a toda oração que se faz dentro do contexto familiar, de um lar, de uma família. 1 Pedro 3,12 diz o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Também aprendemos aqui que toda necessidade é vista com seriedade. Não importa qual o problema, qual o tamanho da enfermidade. Jesus olha para ela. Pode ser uma coisa às vezes pequena, mas para Deus tem valor. Se é importante para você, se preocupa você, se te desgasta, Deus olha para aquilo. Deus está presente. Deus tem poder de trazer cura. Também aprendemos que todas as pessoas são acolhidas com a mesma dignidade. Deus vê
cada um de nós como um ser único e como alvo da sua graça. Olha que coisa maravilhosa. Deus olha para cada um como alvo do seu amor e da sua graça. Jesus também entrou na casa de Jairo. Lucas 8, 41, versículo 41 e 42 diz: então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrado aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse até sua casa, porque ele tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, ele trouxe vida. Jesus é a esperança daqueles que estão desesperançados. O desespero de Jairo levou até Jesus com urgência, porque ele acreditava em Jesus. Jesus era a última esperança para uma necessidade urgente de Jairo. Jairo não liga para a sua posição, Jairo não liga mais para o seu dinheiro, porque nem o seu dinheiro, nem a sua influência conseguiram manter a morte afastada da sua casa. Mas Jairo se prostra ali naquele caminho, humildemente diante de Jesus, reconhecendo que ele estava diante de alguém que era maior do que ele, e ele clama com fé, ele clama com perseverança. E Jesus olhou para Jairo e se importou com ele. Jesus se preocupou com ele, com a sua dor, da mesma forma que Jesus olha para mim, para você, e se preocupa com as nossas dores, com a nossa vida. Então Jesus entrou na casa de Jairo para trazer vida, porque de repente Jairo caminhava com Jesus, Jesus para curar a mulher do fluxo de sangue. Jairo se angustia com aquela demora, naqueles instantes, coisa que deve ter durado poucos minutos, mas Jesus olha para Jairo e fala: não temas, não temas, crê somente. A palavra de Jesus para Jairo era uma palavra de fé, de esperança e de poder. E os imprevistos que ocorrem no nosso caminho não podem impedir os propósitos de Deus. E nós não precisamos temer as más notícias. Jairo tinha recebido uma péssima notícia. E lá no Salmo 112, versículo 7, o salmista diz: ele, falando do justo, ele, o justo, não teme más notícias, e o seu coração está firme, confiante no Senhor. Aleluias, né? E quando alguns da casa de Jairo chegam perto dele e dão a ele a notícia de que não precisava mais levar Jesus, porque a sua filha já estava morta, né? Jesus disse para ele: não temas, crê somente. Então é tempo de deixar toda a falta de fé, toda a incredulidade e crer naquilo que Jesus diz. Não temas, crê somente. Jesus está conosco, Ele está nos protegendo, Ele quer trazer vida abundante à nossa casa, Ele quer entrar e assumir o controle da sua casa, para encher a sua casa de vida. Para Ele não há causa perdida. Ele dá vista aos cegos, Ele cura os enfermos, Ele liberta aqueles que estão possessos por demônios, Ele perdoa os pecados, Ele transporta a alma que está lá no reino das trevas para o reino da luz. Ele liberta viciados, Ele restaura famílias quebradas, porque Jesus é aquele que traz vida onde não há mais vida. Jesus é a única esperança para todas as coisas que estão mortas dentro da nossa casa. Jesus também entrou na casa de Simão, o fariseu. Lá em Lucas 7,36 diz: certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E Jesus entrou na casa de Simão para trazer perdão. Era costume, sempre que chegava uma visita em casa, qualquer pessoa, oferecer água para que os pés dessa pessoa fossem lavados, porque as estradas eram empoeiradas, não é? Para trazer frescor ao visitante. Não fazer isso
Quando o dono da casa não fazia isso, era falta de hospitalidade. E Jesus entrou na casa de Simão, né? E ele não ofereceu água para Jesus. Foi então que, de repente, entra uma mulher, e essa mulher lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, unge os pés de Jesus com um unguento precioso, de muito valor, e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E Simão tinha falhado em muitas regras de etiqueta. Não lavou os pés de Jesus, não ungiu a cabeça de Jesus com óleo, não tinha dado um beijo saudando Jesus, contanto aquela mulher, né, pecadora, ela foi generosa diante do mestre. Com as suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus, ela passa perfume nos pés de Jesus, com beijos ela sauda o Salvador. E aquele fariseu, Simão, ali observando, lembrou dos pecados da mulher, mas não conseguiu enxergar as suas próprias falhas e não conseguiu perceber o amor de Jesus por aquela mulher. Enquanto homens condenam sem piedade, Jesus é aquele que estende a mão e oferece perdão. Glória a Deus por isso. Então Jesus entrou naquela casa para perdoar os pecados e mostrar que não há ninguém que ele não possa perdoar. E quando Jesus está na nossa casa, nós podemos levar a Ele as nossas lágrimas, as nossas tristezas, confessar a Ele as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa falta de paciência, as nossas limitações, e receber dEle, como nós cantamos, a graça, a unção, o poder que vem do alto e que fortalece para vencer todas as coisas. Jesus também entra na casa de Zaqueu. Todos nós conhecemos essa história. Lucas 19, 5, 6 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. No versículo 9 diz Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Jesus levou salvação à casa de Zaqueu. Glória a Deus. Zaqueu era um chefe dos publicanos, um homem que cobrava impostos, repassava dinheiro para os romanos. E ele não só cobrava os impostos, mas como ele extorquia o povo. E ele usava, muito inteligente, muito esperto, ele usava meios ilícitos para enriquecer, meios fraudulentos. Mas espiritualmente falando, Zaqueu era um infeliz. Ele era um homem perdido. A fama e o dinheiro não foram suficientes para preencher o vazio que havia no seu coração. E quando Zaqueu ouve que Jesus estava passando por Jericó, ele vê uma grande multidão, e a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, ele não conseguia, por mais que ele levantasse os pés, ele não conseguiria ver Jesus passar. Então, ele tem uma ideia: eu vou subir em uma árvore, porque subindo na árvore eu vou conseguir ver Jesus passar. Ele abriu mão da vaidade, ele abre mão ali do seu orgulho, e em cima daquele galho, ele se esforçava para ver Jesus passar. E Jesus passa, e o vê empoleirado naquela árvore. E Jesus viu que ele era um fruto que precisava ser colhido. Mas Zaqueu estava pronto, o coração dele ansiava por Jesus. Essa é a única vez que Jesus entra em uma casa sem ser convidado. O próprio Jesus se convida para entrar na casa do Senhor. E Zaqueu teve o privilégio de recebê-lo em casa. Com certeza, devido à sua posição, Zaqueu já tinha recebido muitas visitas importantes em casa, mas nenhuma como Jesus. Nenhuma importante como Jesus. Aquela era a hora. Jesus não ia passar novamente por Jericó. Era a oportunidade que Zaqueu tinha. E nós também não podemos perder as oportunidades que Jesus tem nos dado. Devemos receber Jesus dentro da nossa casa, no nosso lar. Não só por curiosidade,
Pois é muito mais do que um privilégio, nós temos que entender isso. É muito mais do que um privilégio ter Jesus presente. E nós precisamos nos arrepender, precisamos crer. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Não há pecador que Jesus não possa salvar. E algumas coisas mudaram tremendamente na vida de Zaqueu a partir do momento que Jesus entra na sua casa. Mudou o ânimo, a Bíblia diz que Zaqueu recebe Jesus com alegria, mudou os valores, porque Jesus não tinha pedido para Zaqueu distribuir, dar dinheiro para os pobres, mas ele o fez mesmo assim. Os seus valores haviam mudado, a avareza deu lugar à generosidade, o dinheiro passou a não ser mais o real valor da sua vida, e o caráter de Zaqueu também muda, porque diz a palavra do Senhor, que Zaqueu se lembrou de todas as pessoas a quem ele tinha dado prejuízo, e restituiu 4 vezes mais essas pessoas. Ele mesmo determinou fazer a restituição. Então Jesus entra na nossa casa também, trazendo salvação e mudança de vida. Jesus também entrou na casa de Maria e Marta, como diz lá em Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Essa foi uma das casas que mais recebeu Jesus, que Jesus mais visitou, que mais entrou, eram amigos de Jesus. E Jesus entrou ali naquele momento levando a palavra. Nessa ocasião, Jesus estava ali para ensinar a palavra. E Marta, uma das irmãs, andava de um lado para o outro, preocupada com as coisas, com os afazeres diários, com as coisas que precisavam ser feitas. Mas Maria, a outra irmã, se assentou aos pés de Jesus e, concentrada, ouvia a palavra de Jesus, buscando a saúde da sua própria alma. Jesus não culpou Marta por ela estar preocupada com as tarefas de casa. Ele só pediu a ela que estabelecesse corretamente as prioridades. Marta, Marta, ele fala com ela, você está ansiosa com tantas coisas, você corre para lá, corre para cá, busca tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Quanto tempo nós dispomos para Jesus dentro da nossa casa, em oração, em leitura da palavra, em estudo da palavra, no conhecimento da palavra? Quanto tempo nós dispomos para contar a Jesus as nossas lutas, os nossos problemas, compartilhar com Ele as nossas alegrias? Você anda como Marta, ocupada demais, correndo de um lado para o outro, se preocupando com as coisas dessa vida? Jesus quer falar com você dentro do seu lar, não somente na igreja. Jesus quer estar presente dentro da sua casa, levando para você uma palavra ao seu coração. E muitas vezes o apego aos detalhes pode nos fazer esquecer as razões principais das nossas ações. Há um tempo certo para ouvir Jesus e um tempo certo para trabalhar para Jesus, que você possa estabelecer prioridades corretas dentro do seu lar. E a última casa que eu gostaria de citar aqui, muitas outras casas Jesus entrou, mas foi uma casa dos discípulos em Emaús. E Lucas 24 diz o seguinte, do versículo 29, 31. Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles em casa. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. A esta casa, Jesus levou visão espiritual. Jesus é aquele que abre os nossos olhos espirituais. 2 discípulos caminhavam com Jesus, andavam com Jesus no caminho para Emaús. Jesus os acompanhava de perto, conversava com eles, ouvia o que eles diziam. Mas quando Jesus entra naquela casa, continua ministrando, quando ele parte o pão, os olhos daqueles discípulos se abrem
e eles entendem que aquele que estava ali presente com eles, que tinha caminhado com eles, conversado com eles, era Jesus. Jesus quer entrar na sua casa para abrir os seus olhos espirituais. Você tem andado com seus olhos espirituais fechados, não consegue ver uma solução para a sua família, não consegue ver o agir de Deus, né? Sente-se só muitas vezes, desanimado, não consegue sentir a presença de Deus, olhos fechados, que não conseguem discernir aquilo que está errado. Muitas vezes é assim que estão os nossos olhos, fechados para discernir o mal que está se instalando, fechados para perceber as brechas que estão abertas, fechadas para perceber a ação do inimigo dentro do nosso lar, fechados para perceber a influência do mal, olhos que não conseguem enxergar muitas vezes o agir de Deus, o poder de Deus, como também estavam os olhos de Geazi, quando o profeta fala com ele, abre a porta e contempla aí o exército, a porta que está à sua frente, mas Geazi abre a porta e nada vê, olhos fechados, até que Jesus abre os seus olhos espirituais. Jesus quer abrir os nossos olhos e trazer visão espiritual às nossas vidas. Os discípulos não conseguiram discernir a presença de Jesus ali no caminho com eles. E muitas famílias, meus irmãos, Deus visita, às vezes Deus cura, Deus faz a obra, Deus responde uma oração, Deus chama, né, para uma vida de santidade, a bênção vem, a pessoa busca a bênção vem, mas esses não conseguem reconhecer a presença de Jesus no dia a dia, constantemente, nos mínimos detalhes da nossa vida. Jesus quer entrar dentro da nossa casa. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Seja o que for que a sua família estiver precisando, você está no lugar certo para oferecer a Jesus as suas orações. E a partir do momento que Jesus entra, tudo pode ser transformado pelo poder que tem o nosso Senhor. Se houver pecado, Jesus tem poder de levar perdão. Se alguém estiver perdido, Jesus pode levar a salvação. Se há morte dentro da sua casa, Jesus tem poder para levar vida. Se há tristeza, Jesus leva alegria. Se há dificuldades, Jesus dá a solução, Jesus traz restauração. Se há falta de esperança, se não tem esperança, Jesus leva a palavra de esperança para o seu coração nessa noite. Se você não consegue ver uma saída, Jesus abre os seus olhos espirituais, te dá visão para enxergar que Ele é Deus acima de todas as coisas e que Ele tem poder para restaurar a sua casa e a sua família. Se você estiver cansado, Deus te traz o renovo nessa noite em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Eu convido você a se colocar de pé e nós vamos orar. Entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, né? Sara as feridas, cura as dores, cura as enfermidades, cura os problemas na mente, os problemas na alma, restaura os casamentos, Senhor, restaura os relacionamentos, cura os filhos que estão enfermos, tira toda a rebeldia. Senhor, essa é a nossa oração nesta noite em nome de Jesus. Esse é o nosso clamor. Jesus entra na nossa casa e opera mudanças de conceitos, de valores, de comportamento, de posicionamento, que a nossa vida seja confiar no Senhor e não nas más notícias, nos más rumores, nas coisas que às vezes olhamos, nas circunstâncias que são contrárias, mas que nós possamos pôr os nossos olhos no Senhor. Entra na nossa casa, Senhor. Por favor, nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus